E a cada compra que o brasileiro faz, não tem jeito, está embutida uma série de impostos. Pode ser o menor produto que for, mas ali temos que pagar algo que deveria retornar como benefício. Mas a história nem sempre é assim e, no fundo, nem sabemos mesmo onde todo o dinheiro é investido. Vamos tentar entender sobre os impostos de cada dia no quadro Falando Economias desta quarta-feira. Carrinho de compras cheio, mas na hora de pegar o produto das gôndolas, pouca gente sabe. Mas todos carregam uma pesada carga tributária. Não sei, sinceramente. Geralmente eu compro e não identifico quanto é que eu pago de imposto. Eu sei que a carga é pesada, né? Apesar do contribuinte não saber, os impostos nossos de cada dia estão embutidos no valor final do produto. Neste supermercado, o valor do tributo está descrito na etiqueta do preço. Este litro de leite custa R$ 3,89. E o imposto de R$ 1,09 vem em seguida com um número bem pequeno. O problema é que nos cofres públicos, estas cifras ficam gigantescas. De acordo com o impostômetro, só este ano o brasileiro já pagou 900 bilhões de reais em impostos. Isso daria para comprar 25 milhões de casas de 40 metros quadrados, construir mais de 3 milhões de postos de saúde equipados e fornecer cestas básicas para toda a população brasileira durante 15 meses. Tudo isso é extraído de impostos federais como PIS, COFINS, IOF, os estaduais IPVA, ICMS e até municipais como IPTU, ITU e ISSQN. Além desta lista de impostos, o governo federal tenta ressuscitar a contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a temida CPMF. A presidente afastada, Dilma Rousseff, tentou retornar o imposto. E o presidente em exercício, Michel Temer, já deu sinais que tem a mesma intenção. O poder público alega que precisa arrecadar para que os impostos retornem para a população em forma de benefícios. Mas será por que não sentimos isso? Será por que a gente não sente isso, né? A pergunta agora eu repasso para o economista Aurélio Troncoso. Oi, Aurélio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Aurélio, por que a gente não sente aí esse benefício? A gente paga tudo, a gente paga imposto. E a gente não sente esse real mesmo. Na verdade, o governo, ele cobra caro, ele cobra de muito mais, está cobrando de muito mais pessoas, né? A quantidade de pessoas que estão pagando hoje imposto de renda é bem maior do que o ano passado, não foi reajustado o imposto de renda, então muita gente está pagando o imposto de renda que no ano passado, no ano retrasado, ela não pagou. Então aumentou a quantidade de pessoas pagando o imposto, né? E a classe média que paga. E normalmente quando a gente vê que nós estamos pagando os nossos impostos e não estamos tendo o retorno que deveria ter, isso é preocupante. Os motivos maiores é que o governo acaba não investindo naquilo que deveria investir, que seria em educação, segurança e saúde, que seria as três coisas básicas do governo. Não precisaria mexer com mais nada se ele fizesse isso. O resto, a iniciativa privada daria conta do recado. O grande problema é que o governo não faz o dever de casa, inclusive continua não fazendo. Não faz, só continuam fazendo e ainda cobra mais. Perfeitamente. O que a gente vê é que tem várias empresas entrando em recuperação judicial. Acabei de ver agora no jornal que tem bares, coisas que a gente nunca viu, né? Restaurantes em Goiânia que a gente nunca viu que teria problemas de recuperação judicial, estão entrando com recuperação judicial e possivelmente não saem dessa também, como a crise está pegando todo mundo. Agora, o próprio entretenimento, que é aquilo que as pessoas fazem, que ainda estava acontecendo na cidade de Goiânia, que a gente vê os barzinhos sempre cheios, começa a mostrar também que esse pessoal não está aguentando também o tranco, não. E, Aurélio, a gente teve uma informação de que o impostômetro, inclusive esse impostômetro, eu tenho uma agonia de ver aquilo, porque a gente olha pela internet e ele só vai assim, né? É muito rápido, não para de subir. No sábado, dia 12, foram 900 bilhões de reais em taxas, contribuições e impostos. Até um dia antes do que o ano passado, né? É muito dinheiro. 900 bilhões. O governo arrecada muito bem, né? O que a gente está vendo é que os gastos que foram feitos, os gastos que o governo fez anterior, que seria do governo Dilma, e o Temer está assumindo essa herança, que também não deixa de ser dele, ele era o vice dela, né? Com certeza. Então ele pegou um pepino muito grande, pegou uma dívida muito grande, o governo vem com dívidas
principalmente gastos públicos muito grandes, e gastos públicos que a gente não sabe aonde, porque se fosse para a sociedade, a gente estaria vendo. Se fosse para investimento, a gente estaria vendo também estradas boas, portos bons, aeroportos já terminados, e a gente não está vendo nada disso. A gente viu uma Copa do Mundo, que foram feitos gastos extremamente grandes. Nós estamos vendo uma Olimpíada, onde os gastos também estão sendo muito grandes. Então o Brasil está gastando em coisas que não é para a população brasileira, né? Nós não recebemos isso de volta. A gente mora muitas vezes num condomínio para pagar a segurança particular, porque a segurança pública é ruim. Os filhos nossos estão em escolas particulares porque a escola pública tem péssima qualidade. Você tem um plano de saúde porque o SUS não atende em qualidade, né, ou não atende as pessoas quando precisa. E aí a gente vê que a gente paga 2 vezes, né? Perfeitamente. Então você tem uma bitributação, né? Você acaba pagando 2 vezes aquilo que o governo está recebendo. A gente dá o dinheiro para ele, ele não cumpre com o compromisso que ele tem conosco, né? Aurélio, para a gente terminar, o que você acha desse segundo semestre? A gente está aí, hoje é dia 15 de junho, né? A gente tem aí mais um semestre, o ano acabando. A gente acabou de ver aí a questão dos serviços também. Quer recuo no setor de serviços? O governo brasileiro ele não tem muita saída hoje. Ele tem algumas saídas que podem destravar o país, principalmente uma delas seria a redução de taxa de juros, coisa que a gente vem falando em taxa de juros negativas. Hoje nós temos mais de 50 países trabalhando com taxa de juros negativos, e essas taxas de juros negativos fazem com que o país cresça, com que as empresas invistam, que haja uma geração de emprego e que o país ele passa a olhar para o emprego e para o crescimento do país. Hoje em dia a gente não vê isso, a gente vê que quem ganha dinheiro hoje em dia bancos, né? O resto, e não para de ganhar de jeito todos nenhum. eles estão caindo, né? Aurélio, vamos assistir uma reportagem agora, porque hoje pela manhã foram apresentados os dados do primeiro quadrimestre das contas aqui do estado de Goiás. A Secretaria da Fazenda atribui ao pagamento dos servidores públicos o aumento do déficit estadual. As contas apresentadas pela Secretaria da Fazenda referente ao primeiro quadrimestre de 2016 apontam que o Estado deve fechar o ano com um déficit de 110 milhões de reais. As despesas realizadas até agora foram de 5 bilhões e meio de reais. Quando a gente olha os números do primeiro quadrimestre, eles indicam que nós vamos cumprir a meta estabelecida de 110 milhões de reais de déficit, mas que nós precisamos aí fazer esforço adicional em termos de receita e continuar o trabalho de contenção de despesas. De acordo com a Cefaz, o único aumento nesse quadrimestre foi com a folha de pagamento dos servidores, que compromete 76% da receita total. Por mês, são gastos com pagamentos de servidores cerca de 1 bilhão de reais. O reajuste da database dos funcionários públicos não foi incluído na receita da Cefaz deste ano. Segundo a secretária, o governo deve voltar a discutir a database dos servidores se acontecer o ajuste fiscal através das renegociações das dívidas dos estados. O relatório de gestão fiscal será apresentado amanhã na Assembleia Legislativa durante a audiência pública e já recebe críticas da oposição. Eu recebo as críticas com estranheza, justamente porque Goiás, o governo do estado, o governador Marconi Perillo, conseguiu reduzir esse déficit numa dimensão que é uma dimensão bastante expressiva. Eu sempre disse que Goiás fez o maior ajuste fiscal do país, não tenho a menor dúvida disso, e está agora atestado pelo próprio relatório do TCE, e, sem dúvida alguma, assim, tiramos Goiás de uma rota que atingiu aí de frente estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e o governo do estado, o governador Marconi, com ações corajosas, conseguiu nos tirar dessa rota. Bom, a gente viu isso aí. A culpa será que é mesmo dos servidores públicos? Aurélio, a gente sabe que tem comissionado demais nesse estado. Será que se tirasse esse povo aí um pouco não melhorava, não? O problema é que o governo ele fez o dever de casa no sentido de reduzir seus gastos. Isso aí a gente tem que tirar realmente o chapéu para o governador Marconi Perillo. Mas o grande problema que está sendo colocado, que a folha ela é mais de 70%, principalmente da arrecadação do estado, isso é preocupante, porque tem muitos comissionados sim. Eu acho que o governo ele fez uma parte, mas não limpou a outra parte. As promessas de retirada desses comissionários,
O problema é que comissionados. o grande problema é que o Estado está inchado. Esses comissionados que estão hoje, a gente vê que o governo falou que iria demitir 4 mil funcionários. Nós acabamos não vendo isso, né? Não houve essas demissões. O governo tem que cortar na carne, sim. Está passando da hora do governo Marconi Perillo começar a cortar, esquecer a política e começar a pensar no Estado. E cortar na carne, sim. Eu acho que ele fez o trabalho realmente de ajuste fiscal. Ele diminuiu a quantidade de secretarias, uniu secretarias que a gente achou que não ia dar certo. Algumas estão funcionando, outras mais ou menos. Mas eu acredito que o governador está fazendo o papel dele. Agora, o papel de cortar na carne, isso aí tem que partir, tem que ser corajoso. Né? Já aconteceu no passado, eu acho que ele ainda tem 2 anos aí de mandato. Eu acho que ele pode ainda assim cortar mais um pouco de funcionário. Tem muita gente que talvez nem estejam trabalhando, né? E estejam na folha de pagamento do Estado. Faz aquele negócio de bater o ponto, todo mundo tem que bater ponto, que você vai descobrir, governador, se tem realmente fantasmas ainda no governo. Com certeza. Muito obrigada, Aurélio. Um prazer estar com vocês sempre. Mais uma vez aqui com a gente, Aurélio Troncoso, que é economista e sempre vem aí falar com a gente no quadro Falando Economia.